Bem-vindos ao primeiro episódio do Feminíssima Talks. Eu estou aqui com a minha turminha, Pedro Toigo Monteiro, que agora ele é Monteiro aqui, né, Pedro? Sempre fui, né, mas agora que divulgando. Doutora Soninha Machado e Eliane Palma e eu, é claro. Gente, o Feminíssima Talks, ele está dando início a uma jornada super interessante. Agora, aqui num período onde nós fomos bombardeados diariamente com vidas perfeitas, pessoas perfeitas. E nós queremos trazer justamente o inverso aqui, não é, gente? É mostrar o quanto somos vulneráveis, o quanto todo mundo é vulnerável, não é? Porque hoje em dia, com a questão das redes sociais, a gente, por mais que a gente saiba que aquilo é tudo montado, nosso cérebro acredita. Sim. E a gente fica se sentindo meio incompetente, com uma sensação assim meio de que não é suficiente, não é? E é isso que a gente vai fazer aqui toda semana. Combinado? Combinado. Quero dizer pra vocês assim, que eu tô muito feliz de ter vocês aqui, tá? Comigo, iniciando esse novo ciclo, não é? É muito show. É um novo ciclo de 18 anos do Feminíssima. E com certeza eu vou estar fazendo uma das coisas que eu mais gosto, que é de falar de comportamento. E eu sei que vocês aqui têm uma bagagem incrível. Se eu tivesse que escolher mais 100 vezes, eu escolheria as mesmas pessoas. Que bom! Então, comigo, o Feminíssima Talks é nosso. E claro que para começar esse novo ciclo, que é o Feminíssima Talks, esse programa, o nosso assunto hoje não poderia ser outro do que a gente falar de recomeço, não é? Início de ano a gente sempre fala de novo ciclo, de recomeço, que vai ser o ano que a gente vai fazer aquela virada de chave. Então hoje nós vamos falar das viradas de chave nas nossas vidas, não é? Como é que elas chegam, o que a gente faz para conseguir e quais foram as nossas viradas de chave. Você já virou a sua chave? E nós vamos começar o Feminíssima Talks com um depoimento sobre virada de chave com o Dr. Aneron Canals, que é médico psiquiatra e mestre em psicologia clínica. Olá, pessoal. Bom, quando a gente usa a expressão virar a chave, essa expressão no sentido metafórico, geralmente ela está relacionada a um processo de mudança, né? Aquilo parece que a gente está trancado e parece que precisa de algo para gerar isso e conseguir produzir uma mudança. A grande questão é que geralmente isso está relacionado a uma mudança para melhor, geralmente está relacionado a algo que eu estou esperando que aconteça, eu estou com muita expectativa de que isso possa acontecer, e a grande pergunta é: por que é tão difícil virar essa chave? E aí a gente tem que entrar numa questão bem mais ampla, que é por que é difícil nós mudarmos. Bom, é claro que a gente vai ter muitas teorias a respeito disso, né? Uma delas vem da regulação emocional através das emoções básicas. É muito provável que tudo que é novidade para nós sempre vai fazer com que nos conectamos com a emoção básica medo. Então, um processo de mudança, ele é acompanhado da ativação dessa emoção
E é necessário, porque é claro que a gente precisa sempre avaliar que novo território é esse que de repente eu vou estar entrando. Só que o problema também é que esse sentido emocional pode me travar dentro de um processo de mudança. Por quê? Porque à medida que eu ativo essa emoção, eu ativo junto uma estratégia de enfrentamento que geralmente é me afastar, fugir da situação temida. Então, isso não é racional, isso é muito baseado nas conexões emocionais que a gente faz ao longo do nosso dia. Outra explicação também vai estar centrada mais nas nossas experiências mais anteriores, especialmente as nossas primeiras experiências lá na infância. É provável que a gente precisou usar como recurso estratégico, até como estratégia de sobrevivência, muitas vezes o não enfrentamento. Hoje, por exemplo, numa fase adulta, essa estratégia já não é mais tão necessária, mas é como se eu ficasse muito adaptado a esse modelo e mantendo a mesma sistemática de estratégias de enfrentamento. Então, tanto a ativação da emoção como o recurso de estratégias que talvez não sejam mais necessárias acabam muitas vezes me dificultando nesse processo de mudança. Bom, e aí vem a grande questão, né? O que fazer? Bom, uma das propostas sempre é algo que eu entendo e trabalho muito isso com a minha clientela, que é aquele momento de pausa no dia para a gente poder fazer uma reflexão e eu poder fazer uma autoavaliação de como é que as coisas estão andando. Ou seja, o que eu tinha de expectativa para o dia de hoje, o que de fato eu consegui colocar em prática, o que eu não consegui colocar em prática, o que me dificultou a isso, ou seja, tornar isso mais evidente para que a gente possa realmente ter mais entendimento do que pode estar nos dificultando aí neste processo. Esse exercício ele está muito centrado, que nós entendemos hoje, que vem lá das práticas meditativas, que é focar no momento presente, porque infelizmente a nossa mente nos coloca no passado, então geralmente a gente começa a ativar questões de arrependimento, o que eu deveria ter feito e não fiz, ou muito lá na frente, né, com todas as expectativas e produções de ansiedade do que eu quero fazer daqui para frente, e a gente esquece de focar no momento presente. Então, um exemplo básico, né? Aquela pessoa que vem há muito tempo anunciando que quer iniciar um programa de atividade física. Então, nesse momento de pausa, não é só pensar quando é que eu vou iniciar a atividade física, e sim eu focar no momento presente e responder o que eu posso fazer hoje para colocar meu corpo em movimento, enquanto eu, por exemplo, não me matriculo numa academia. Bom, mas é muito evidente também que muitas vezes isso não é necessário para a gente ter esse estalo de virar a chave, né? Aí a ciência nos ajuda, porque a gente já tem boas evidências que a psicoterapia é uma das formas mais recomendadas para o autoconhecimento. Então, muitas pessoas que de repente estão com dificuldade realmente nesse se dar conta, ou estão se dando conta e mesmo assim não conseguem ativar um processo de mudança, certamente a indicação de uma psicoterapia será bastante favorável para todo esse processo. Bom, e é claro que eu desejo a todos e a todas boas viradas de chave nas suas vidas. Bom, nós vamos começar, acho que pelo mais novo aqui da turma, que é o Pedrinho, né, Pedro? Nosso bebê. E a gente vai falar aqui qual foi a virada de chave da tua vida. Teve alguma virada? Já teve, não teve? Várias. Lembrando que o Pedro tem só 30 anos. 30 anos numa cabeça de 90. Um corpinho de 90. Não, mas eu acho que eu tive várias, assim, e ano passado eu tive mais uma. Eu comecei muito novo a trabalhar, sempre fui muito independente, então eu acho que a primeira virada que foi aquela de saída do colégio e ida automática para a faculdade, que é uma coisa que a maioria das pessoas, não todo mundo, né, mas muitas pessoas que concluem o ensino médio, elas passam por isso que até então tu é uma criança, daí do dia pra noite tu é um adulto. Não, e tu assumisse responsabilidades muito cedo. Eu com 19 anos eu já tinha empresa. Eu trabalhei, então eu... Que foi quando eu te conheci. Foi quando tu me conheceu, quase 11 anos atrás. Então é muito interessante que daí ali eu acho que tu toma uma primeira tomada de consciência. Depois, ao longo do processo da empresa, como todo empresário no Brasil, autônomo, assim, a gente sabe que é muito desafio em conseguir
conquistar cliente. Diário. É um saco. Não tem um incentivo. É um saco, não tem um incentivo diária. E Quem eu disse vou que é dizer fácil, pra né? vocês assim, ó, tu tem que ser muito valente pra empreender nesse país. Tem que ter Tem que ter muita Tu coragem. tem que ser muito Tem que valente, ser. assim, ó, tu tem que ter muita consciência do que tu quer da vida. Persistência, Ah. muito, não tem É como. muito difícil. Então eu acho que ali, ao longo dos anos, assim, todo final de ano, quando tu vai fazer um fechamento, uma coisa em que tu vê o lucro que tu teve, o prejuízo que tu teve, os clientes que tu ganhou, os clientes que tu perdeu, os fornecedores que foram corretos e os que não foram, a balança sempre vai pesando mais para um É lado. um eterno recomeçar, E né? aí é um eterno recomeçar. Mas eu me lembro que assim, que 2019 foi um ano muito delicado, porque na época eu morava em São Paulo e morava aqui também em Porto Alegre, fazia ponte aérea. E foi um ano bem delicado para mim, porque eu comecei a ter umas crises de pânico muito fortes. Não sei muito bem o que desencadeou, mas alguma coisa desencadeou ali, também nem quero saber. Mas foi um período bem delicado, eu tive muito atrito com a minha família, com os meus tios, assim, com meus pais não, mas com os meus tios. E acho que das convivências que eu tinha também de amigos e tudo, tinham poucas pessoas que realmente eram coerentes com aquilo que queriam ofertar, né? Então acho que ali foi uma primeira, porque é um movimento que tu sai de uma depressão, de uma questão bem forte do pânico e tudo. Então acho que tu tem que aprender a se reestruturar emocionalmente, Sem com a dúvida. tua sanidade. E logo em seguida veio a pandemia, né, em 2020, que pra mim foi maravilhoso. Porque pode te recolher. era Veio tudo de que eu encontro, precisava. Pode se recolher e pode se reconstruir, né? Era tudo que eu queria, era tudo que eu precisava. E eu rezava muito, eu me lembro que eu rezava e pedia assim, o tempo inteiro eu pedia para Deus e falava, olha, eu quero ter uma oportunidade de conseguir me concentrar e ter a mente sã. E consegui, né? Consegui durante esse período, a pandemia ela foi delicada, mas passou, deu tudo certo. Aliás, eu acho que na pandemia muita gente virou a chave. Com certeza. Nossa, a pandemia, assim, eu acho que ela, a longo prazo, assim, ela fortaleceu muito as pessoas. Claro, foi horrível, né? Foi um período Não, horrível. foi um período Mas ela mais- fortaleceu muito o ser humano como ser humano. Não Mas todo teve mundo virou, quem não teve saiu que ficar diferente criativo depois da também, pandemia. né? Não, Nós vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo para ouvir o recadinho que os nossos anunciantes têm para nós. Nós já voltamos. Problemas intestinais também podem afetar sua saúde mental. Sabia que seu intestino pode afetar seu humor? Isso mesmo. A saúde do intestino está diretamente ligada a seu estado emocional e mental. Soluções naturais, como probióticos, fibras, podem ajudar a melhorar seu intestino e, assim, melhora toda a sua saúde mental. Invista na saúde do intestino e deixe sua mente florescer. Equilibre o intestino e equilibre a sua mente. Ficou com dúvida? As farmacêuticas da Matéria Pura estão à disposição para lhe ajudar no que você precisar. A Matéria Pura você encontra em 2 endereços. Em Carlos Barbosa, na Rio Branco, e em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, 2009. Nos ache também pelo Instagram ou pelo WhatsApp. How about we go and let this thing behind ourselves? We've been through this, there's no need to hide away again. We will go to the ocean and we'll find love on the other side, and we'll take all our chances. Just as long as we're together, we can set sail to the night.
de Dr. Quiven aqui comigo e hoje nós vamos falar em como rejuvenescer de uma forma suave e natural. É um assunto bem que está cada vez mais na moda, assim, procedimentos que deem um resultado, mas que não mudem tanto. Então, assim, que resgatem traços que a pessoa tinha antigamente, que foi perdendo com o passar do tempo. Um procedimento que está se realizando muito, que tu teve, né, o prazer de provar ele na carne, que é o mini lift. O mini lift ele pode ser feito, um mini lift para erguer sobrancelhas, um mini lift na parte central do rosto, tá? E o mini lift do pescoço. Eles são versões mais simples dos lifts tradicionais e que a recuperação é melhor, eles mexem em partes do rosto e do pescoço que estão precisando mais. Às vezes a pessoa está quase satisfeita com o seu rosto, com a sua beleza, e tem uma parte que não está legal. Ela, doutora, eu envelheci mais o pescoço, eu envelheci mais as bochechinhas de bulldog, minha sobrancelha caiu muito. Então a gente consegue trabalhar às vezes uma região só do rosto, de uma maneira suave, e que gera menos mudança. Então aquela mudança é sutil. Muitas vezes essa mudança não é percebida pelos outros porque mexe numa zona só. É bem comum aquele comentário, tu tá bem, não sei direito o que aconteceu, parece que tu deve ter feito alguma coisa que tu tá bem. Então, assim, o mini lift dessas 3 regiões, ele serve exatamente para isso, para atuar de maneira mais específica naquele segmento da face, do pescoço, que o tempo judiou um pouquinho mais, de uma maneira suave. Hoje em dia a gente traciona menos, a gente tenta mudar menos, para que o resultado fique dentro de uma corrente mais natural. E o melhor de tudo isso é que não precisa ir para o hospital, dá para fazer na clínica mesmo, não é, doutor? Então é muito tranquilo, gente. Faz 2 anos que eu fiz o meu e eu percebi um ganho muito grande. Estou muito feliz com ele porque ele me deixou bem para minha idade. E a minha intenção não era parecer uma mulher mais nova, não é? Até porque outras partes do corpo denunciam também, não é, doutor? Bom, o mini lifting é tranquilo, é rápido, é feito a nível ambulatorial, não é? Isso. A gente já vai para casa, em 2, 3 dias tu já pode trabalhar. Ele é menor, tudo é menos, incha menos, não fica roxo, ou se fica roxo fica bem pouquinho, em 7 dias tira os pontos. Nada, doutor. Maravilhoso. Semana que vem tem mais Dr. Quiven para vocês. Uma coisa que eu achei mais difícil na minha vida fazer foi voltar, porque eu morei uma época fora, e voltar para Porto Alegre. É terror. Eu achei tão difícil voltar para o conhecido, porque eu achava que era muito mais fácil. Claro. Quando tu vai para um lugar desconhecido, vai para São Paulo, Rio, enfim, tá mudando, tudo é novo, tu vai descobrindo. Tu já te adapta naquilo, né? Já vai te adaptando. Tu vai te experimentando, né? Uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida foi quando eu retornei para Porto Alegre. Porque eu não queria repetir algumas coisas. Eu já tinha feito aquela faxina que tu já sabe, aquelas pessoas, isso não me serve, não quero conviver com isso, Sim. eu quero conviver Isso com já aquilo. é uma grande virada de chave. Foi virada de chave, mas que difícil. Eu fiquei bem deprimida, foi bem complicado. Eu fiquei assim, 1 ano meio reclusa, assim, sabe? Tateando. Onde é que eu vou, onde é que eu não vou, o que que eu... Foi muito difícil, pra ti também foi isso? Foi porque, na real, eu gostava muito de São Paulo. Eu gostava muito. Eu acho São Paulo. Mas parece que São Paulo e síndrome de pânico não combinam. Não combina. Mas a minha questão não era com a cidade, né? Porque, por exemplo, eu já me mudei 9 vezes. Eu já tive 9 casas. Até hoje, eu gosto muito da minha casa hoje, mas até hoje o meu apartamento em São Paulo foi o meu favorito. Não sei se era por conta do contexto, né, da situação como um todo, mas eu me sentia muito bem. E de uma certa maneira eu estava fugindo de alguma coisa. Não, desculpa te interromper, Pedro, mas eu acho que também tem muito a ver, porque a tua ida a São Paulo também, ela foi sinônimo da tua ascensão profissional, né? Foi. Então, acho que tem muito a ver com isso também, não é? O sentimento que tu foi lá para São Paulo
Era de crescimento, de ser visto. Tu vai bem-aventurado a querer conhecer o novo. E quando E tu quando não é que tem Se nada a provar perder... nesse novo, né? Enquanto Se tu não tem nada a provar perder, nesse é muito novo, mais E fácil. quando é que tu te voltou para a questão da espiritualidade? Mas eu sempre fui. É? Sim, desde novinho. Desde novinho. E isso foi uma dificuldade que eu tive em São Paulo. Agora eu tô falando, tô me ligando, assim, tô... Viu? Isso que é Não é? autoconhecimento. Agora eu tô vendo isso. Sempre foi assim, a espiritualidade sempre fez muito parte da minha vida. Eu sempre, desde criança, como eu via coisas, eu sempre vi tudo, gente morta. Verdade. Vejo Pra quem gente não morta. sabe, Sempre ele é o fui- nosso Tyler Henry. Sempre fui médium, assim, sabe? Sempre. E trabalhei isso desde criança e Só que dos meus 23, 24 anos pra cá, assim, um pouco antes, eu acho, foi quando eu desenvolvi isso com mais força, porque eu comecei a estudar mais a fundo a espiritualidade, porque eu tinha voltado de São Paulo. Claro. E eu tava bem pirado, tava louco, completamente Daí tu fora da precisou casa. fazer isso, né? Daí eu acho que eu tenho uma teoria assim, que eu acho que quem não tem Deus no coração, a mente fica uma verdade. oficina. Do diabo. Antes fosse só do diabo, né? Fica à mercê de tudo que tá ao nosso redor. A minha virada de chave, eu estava num momento fragilizado. Tinha o meu pai e minha mãe e duas amigas apoiando muito. E tinham muitas outras pessoas que não estavam naquele apoio. Um grupo de gente que eu achava que eram amigos, assim, sabe? Pessoas que É que estavam ali, nessas horas, normalmente, a gente faz a seleção das pessoas que vão ficar na vida da gente e as que a gente vai colocar de lado, não é? Isso aí. Isso aconteceu contigo, né, Pedro? Muita gente. Comigo também. É difícil, todo mundo, mas... né? Eu acho Todo que mundo chega uma hora que acontece, né? E a nossa lutadora de Kung Fu, Mas qual sabe, foi a tua virada de chave, Soninha? muito interessante isso que o Pedro falou, porque assim, ó, eu lembro, eu competia, né, na arte marcial. E eu sou, a Carmen me conhece, eu sou metódica. Sim. Metódica. Eu deveria ser virginiana e não libriana. Tudo que ela faz bem feito. Sabe? E aí, Você tinha. os meus golpes, todos eram muito sincronizados, eram muito perfeitos. E eu me lembro que eu tinha, assim, a gente ficava no treino e tinha um pessoal, assim, a cada acerto, assim, aquele pessoal, até o dia que eu errei. E aí foi, E Gritaram mais aí alto. eu percebi que tinha mais gente torcendo para eu errar Claro. do que para eu acertar. Isso é tão Ali triste quando eu a gente disse se dá assim, conta. ali, Carmen, eu disse, a partir de hoje, na minha vida, tudo que eu fizer vai ser para mim. É bem isso. É eu comigo, eu tentando, eu correndo. Mas sabe que a minha virada de chave, ela não foi nem profissional, porque eu sempre soube muito o que eu queria. Não foi no esporte, né? Não foi. A minha virada de chave foi emocional. Praticar o divórcio energético de pessoas, assim, é algo assim, Divórcio energético, adorei isso. Eu também sabe? Eu É tô 10 algo- mil vezes divorciada. Exato, assim, mas eu já tô até viúva. Mas assim, ó, por quê? Tá? Pra tu entender isso, assim, eu venho de família adotiva. Então eu sempre tive aquela necessidade de agradar quem me adotou, de agradar quem me amava, de agradar meus amigos, de agradar meus irmãos, de agradar. Então a gente acaba trazendo isso para os relacionamentos. A vida inteira eu achava na minha vida, aqui nessa minha cabecinha, que o outro deveria me fazer feliz ou que eu deveria me doar integralmente e Sim, fazer tu o outro coloca feliz. toda a tua expectativa no outro. Toda a né? tua expectativa no outro e o outro fica sobrecarregado de nós e a gente não percebe isso, sabe? E a gente também fica peso sobrecarregada da responsabilidade de fazer alguém feliz. Daí a gente não vai. E a gente não sai daquilo. Um dia, né? Depois de tomar tanto na cabeça e de ouvir desrespeitos gloriosos, um dia eu olhei assim, mas gente, eu sou dona da porra toda, sabe? Sou eu que sustento a minha casa, sou eu que faço. O que eu tô fazendo aqui? Sabe? E aí eu disse, basta, assim, ó. E eu saí, Carmen, com um cartão de crédito bloqueado, uma sacola de roupa
eu deixei tudo para trás. Eu deixei um apartamento maravilhoso, eu deixei uma casa maravilhosa, eu deixei carro, eu deixei tudo e disse, não quero mais isso para mim. É que provavelmente, normalmente, nesses casos, a vontade da gente se sentir plena é muito maior do que qualquer coisa. Todo mundo no disse, todo. nossa, Mas tu morava fez nessa isso? época, tu morava com... Tu era casada, morava com Sim. teus pais? Não, morava com uma pessoa, né? Aham. E aí A gente apertou o veio, nome, Pedro. veio a espiritualidade que diz assim, ó, tu nunca está sozinho. Tu nunca está sozinho. Tu pode estar contigo, mas sozinho tu não tá. E isso foi, trazendo assim, foi muito difícil porque eu chorava dia e noite. E aquela pressão, né? Sim. Aquela pressão assim, ai, mas tu largou tua casa do lado do Sim, o portão. julgamento ali mas é o que tu mais não sei o pesa, quê. né? Um dia eu pensei assim, mas onde é que foi que essas pessoas bateram na minha porta para ver se eu tinha feijão? Não bateram. Então assim, ó, segue. E eu segui. Mas esse E julgamento... fui, sabe? Fui fazendo, até tu entender que tu te basta. É muito difícil. Nós vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo e já voltamos. Vamos ver o que os nossos anunciantes têm para nos dizer. Boa tarde, feminíssima. Hoje eu quero convidar você, que é telespectadora aqui, ó, do Feminíssima Talks, para conhecer a Menina dos Olhos, lá do bairro Auxiliadora, que fica na Felipe Neri, 457, loja 407, uma loja pensada dentro das normas internacionais, com toda a harmonização facial e corporal à tua disposição com os melhores produtos de mercado. Além disso, a partir de fevereiro nós vamos ter depilação a laser com a melhor tecnologia do mundo, porque ele pega desde o pelo mais clarinho até o fototipo mais alto para te entregar uma depilação de qualidade com altíssima durabilidade. Se você está pensando em fazer uma depilação, segura e vem conhecer essa tecnologia que eu estou trazendo em primeira mão para vocês. E você, telespectadora do Feminismo, é só dizer, eu vi a Soninha dizendo que eu tenho desconto. Diz que você assiste o Feminíssima e você vai ter um desconto bem generoso em qualquer procedimento da nossa loja da Auxiliadora. Estou esperando você. Quer liberar? Liberar é com a Lene Mostardeiro. A Liberou é uma empresa que cuida dos seus desapegos e vende eles, não é? Todos. Seja no seu estabelecimento comercial, na sua residência, por motivo de mudança, de falecimento, ou então de mudança de decoração, a Liberou vai no seu espaço, precifica, deixa tudo arrumadinho, se encarrega de toda a venda e você só está lá na hora de receber. E só paga uma comissão. Só uma comissão no final A pessoa só desembolsa no final da venda, não é? Não se envolve com nada, com nada. Quer ficar por dentro das casas que estão liberando? Entra no Insta do Liberou ou então no do Feminíssima, que ali você tem todas as informações. E mais, ó, gente, dá para liberar pequenos lotes também. Pequenos lotes, a Liberou compra. Então vem liberar as suas coisas, aquilo que não faz mais sentido para você, mas que com certeza vai fazer para outra pessoa, com a Liberou. Há mais de 32 anos, a Viva Vida transforma momentos ao ar livre em memórias inesquecíveis. Com nossos sombrelones e acessórios para piscina, seu espaço de lazer ganha conforto, estilo e diversão. Cada detalhe é pensado para criar um ambiente perfeito, onde a família e os amigos se reúnem para aproveitar o melhor da vida. Viva a Vida! 32 anos de experiência, porque lazer é sinônimo de bons momentos e boas companhias.
conta que tu é responsável pela tua felicidade só. Exato. Tu não é responsável pela Exatamente. felicidade do outro. Exatamente. Cada um tem que ser responsável por si. A gente já custa tanto para se cuidar, né? Não tem que cuidar de si. Já Qual dá um foi o trabalhão. evento- Qual foi o evento, assim, porque deve ter tido algum evento, alguma coisa que aconteceu contigo que tu olhou e falou assim, ó, tá, deu, Não levantou serve. e foi embora. O que aconteceu? Traição, desrespeito, falta de cuidado. E sabe aquela coisa que tu faz tudo e tu não Sim. recebe nada, Sim. né? E aí, Por eu, isso que acontece a traição. e aí eu comecei a perceber que só eu estava à frente, só Uma eu via de uma, Né? uma mão só, né? Exatamente. A gente, quando está envolvido, assim, numa situação onde tu te dá muito, eu posso dizer isso de lugar próprio, porque eu já passei por isso, quando tu te doa muito, tu não te dá conta que é só tu que tá te doando. E a traição, ela não é só, por exemplo, assim, o que é a traição, tá? A traição é uma compensação de quem recebe muito e não sabe o que dar. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, assim, a traição não é só marido, mulher. Não, é de uma amigo que é pior amizade, ainda, né? entendeu? É familiar também, de relações Eu acho que só familiares. com filho, assim, eu não tenho filhos, mas eu acho que é só com filhos, assim, que eu vejo que é uma coisa meio que unânime, que os pais meio que tomam no peito e resolvem do outro modo, assim, sabe? Mas a traição, ela é assim, ó, quando tu doa muito, quando tu cede muito, a pessoa fica em dívida contigo. Mas aí, E ela não consegue o que acontece? ficar com aquela Quando dívida. é que tu enxerga a traição? Nesse caso, eu acho Quando que tu tu enxerga vê a traição quando tu precisa e tu vê que na hora não tem ninguém ali. E que tu precisa E decidir. que aquelas se tu continua pessoas que naquilo tu mais segurou e no te dá o colo respeito, te né? largam. É Né? assim, e também a gente é muito. Ai, a parceria, parceria caracu, onde todo mundo entra com a cara e tu com o resto, isso não serve mais pra mim. É bem isso. Sabe? Não serve mais pra mim. Então, assim, até eu chegar no Ricardo, tu conhece a Ricardo, né? Sim. Até eu chegar no Ricardo, eu sempre dizia assim, ó, eu quero alguém que ande do meu E lado. que te apoie. Do meu lado, eu não quero ninguém atrás, eu não quero E ninguém. a tua vida só cresceu daí Só pra frente. cresceu, né, é um Soninha? outro, nossa, é um outro padrão de relacionamento, sabe? Mas por que E tu que eu como pessoa Por que eu cresceu? cheguei numa pessoa como o Ricardo? Porque eu me curei. Eu me Mas curei eu já sabia o que tu queria pra ti. Ela sabia de o que ela agradar. não queria. Tu precisa procurar terapia. Eu me Ela curei sabia o de que ela agradar. não queria. Tu procurou terapia pra isso? Eu não, Ou tu foi aguentou joelhaço. Chute Segue andando. na cara, Segue foi andando, quebrando segue os andando. dentes, Não tinha um por um. Sabe? Assim como a maioria das mulheres do nosso tempo, assim, ó, a gente não tem tempo pra parar e cuidar da gente. Então, assim, segue andando. A vida vai ensinando. Tem que fazer. Tem que fazer. Vou fazer, e vou é fazer. isso mesmo. Sabe? Porque assim, ó, em 2 minutos eu perdi casa, dinheiro, uma vida, conforto, tudo. Então, assim, Uma estrutura. e outra, não pra estava essa nem vida. trabalhando, porque eu tinha parado para cuidar do meu sogro, que era uma pessoa maravilhosa, e eu estava até sem trabalho. Tu imagina assim, Tem que então ter assim, muita coragem. Mas normalmente a gente toma É. essas decisões A Soninha justamente é quando tá no corajosa. carro. então, não, eu acho que eu não sou. Tá, na e tu verdade, atribui esse equilíbrio ao esporte que tu aplicava, que tu Ai, guria, praticava? eu antes? digo Tu assim, acha ó, que ele pra te vocês. ajudou nisso? todo ser humano, um dia na vida, tem que fazer arte marcial. E não é para se defender, é para se equilibrar. É, todo Sabe? mundo devia. É para se Legal. equilibrar, porque tu carrega Porque pro tu resto da passar por uma vida. situação dessa sem um Sabe? apoio de um terapeuta, Uhum. um apoio emocional, é muito difícil, sozinho, aguentando no osso, né? Sabe? Tem que Mas- achar uma terapia. E tu sabe, É, eu digo no assim, ó, caso, Mas ela passou sem terapia. Não, mas essa foi a terapia dela. eu Isso digo que eu assim, tô ó, dizendo, o equilíbrio dela, ela encontrou no até um esporte. pé na bunda te leva a Paris, né? Com certeza. Então assim, ó, dali eu fui aí que eu passei para a área da beleza, que eu saí um pouco da área da alimentação, porque eu sou formada em gastronomia, né? Minha primeira formação é gastronomia. E aí eu saí também daquela vida escrava, porque eu percebi a escravidão que eu vivia. E a escravidão, ela não é só emocional, porque tu vira escravo do trabalho, tu vira refém da tua casa, sabe? Então, quando a gente se liberta de uma coisa, inevitavelmente é dominó, né? E Vai é derrubando. impressionante como na hora que a gente está assim, no meio do olho do furacão, né? Tu não tem a inteligência emocional para te colocar como espectador daquilo que tu tá passando. Não, tu não Porque se tu vai consegue, te não colocar como consegue, espectador, tu consegue enxergar de longe onde está o erro. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer
muitos Bem anos mais tarde. depois. Bem mais tarde. E tu, Lili, qual foi a tua maior, a mais bombástica virada de chave? Bom, foi a primeira, assim, né? É. Que eu tinha, era super nova, porque eu venho de uma empresa familiar e eu sou a filha mais velha. Então, meu amor, o agradar não era agradar o outro. Eu tinha a preocupação de deixar todo mundo bem. Meus irmãos, meus pais, aquela coisa toda. Mesmo que tu te lascasse. Fazer uma Mesmo. boa administração para eles. Exatamente, fazer uma boa administração, tanto que fiz administração. Então, isso pra mim, me divorciar deles, porque eu tinha posto na minha cabeça, a gente tinha fábrica de joias e joalheria e tal, que nós íamos ter uma fábrica imensa, os irmãos trabalhando juntos, um ia Até o cuidar fim da de- vida. Então, que aquela, utopia. sabe aquela, só que eu não perguntei pra eles. Eu tive essa coisa, botei isso na minha cabeça, entendeu? Daí eu casei super cedo, com 24 anos eu já estava me separando. Olha só. E me separei assim, não Quando quero eu mais. conheci a Lili era uma mulher assim, ó. Não quero mais. Isso foi Aluguei em um 84. Imagina? Ah, É. E eu resolvi me separar. Quando me separei, vi como é que a minha família me tratou. Porque eles, não, espera mais um pouco, espera mais. Eu digo, não vou esperar. Quando eu vi, eu já estava 4 anos casada, eu não queria mais. Eu aluguei um apartamento, me mudei sozinha, eu guardei dinheiro, porque se eu tivesse que passar qualquer coisa, eu tinha o meu dinheiro Se do qualquer aluguel. perrengue, tu tinha teu dinheiro. Eu tinha meu dinheiro. Eu tinha dinheiro para montar meu apartamento, que eu simplesmente saí com as minhas roupas. Eu tinha dinheiro para montar o apartamento, eu já tinha montado. E tinha dinheiro para pagar um ano de aluguel. Então eu tava assim. E tinha meu trabalho, que a gente tinha joalheria e tudo mais. Minha família, meus irmãos principalmente, passaram a me ignorar. Sabe que tu tá num restaurante com amigas e meus irmãos entrarem no mesmo restaurante e não te cumprimentar. mas hoje vocês têm uma relação muito boa, né? Não, eu acho assim, eu sempre tive como objetivo a história do agradar. Como eu sempre disse, um dos meus irmãos disse pra mim, se fosse eu, tu não me dava com ninguém. Eu digo, mas um dia vocês vão precisar de mim e eu de vocês. Então eu nunca fiquei de mal com ninguém, entendeu? Só eles. Só não quero mais. Só não quero mais. Exatamente. Não quero Como mais. diz o Lulu, né? E vim embora. Não, Eu não vim te de- quero, apenas não te quero mais. É verdade. E eu morava em Santa Maria, gente, é dessa família de Santa Maria. Eu vim para Porto Alegre. Antes de pensar em vir para Porto Alegre, eu fiquei um tempo no Rio, não sabia, porque eu conhecia mais o Rio do que Porto Alegre. Daí eu digo, não, vou ficar aqui que eu tô mais perto. Então, Tudo eu achei- sozinha, Lili. Tudo sozinha. Eu lembro, quando eu fiz a mudança para cá, eu tinha, não me lembro que carro eu tinha, eu botei o som no carro, que eu adoro música, que é uma coisa que me alimenta, música, livro e cinema, o som e uma folhagem maravilhosa que eu tinha, que eu trouxe. Eu vim estrada fora chorando. Vim sozinha. Tu ia falhar. Eu a folhagem sou. Eu com 25 anos, gente. Hoje eu Fazendo olho. fantasia. Fazendo fotossíntese no carro ali dirigindo. Tu já viu A planta isso? ali. Daí hoje eu vejo as pessoas de 25 anos e digo, meu Deus, eu era São- assim, eu era assim. A gente amadureceu muito. Eu era assim, tão guriazinha, como é que pode, né? Mas é verdade, com 25 anos, vim para Porto Alegre, não conhecia ninguém. Só tinha uma tia que morava Foi uma aqui. hiper virada de chave. Foi uma virada de chave, foi doloroso, chorei, me escabelei, mas eu superei, graças a Deus, não me arrependo nem um pouco, sabe? E depois foi indo, assim, tu levando profissionalmente, tentando se estabelecer. Daí que eu comecei a trabalhar com moda, eu fui fazer curso de design de moda, tive confecção e fazia tudo, confecção não, tinha facção, porque eu desenhava e levava pra facção. Sim. E daí foi indo, sabe? Eu fui me virando nessas coisas, mas tudo, gente, sempre foi eu vou fazer porque eu tenho que sobreviver. Mas eu, graças a Deus, não sei como, não procurei terapia, porque também nem ia ter dinheiro para terapia. Não, mas naquela época, verdade. naquela época não era muito comum fazer Não, terapia. mas e mesmo A que terapia, era bem preconceituoso, as pessoas tinham um pouco de preconceito, não é? Nem De uns 15, não. 20 anos pra cá é que mudou. muitas essa percepção. rezar e Gente, todo chorar, mundo sabe? enlouqueceu. As pessoas diziam Com a chegada da rede. É sério? Não, não é brincadeira. não, mas Pessoal, eu tá digo todo em mundo relação louco. a procurar terapia, Bom, né? Não, Existia um gente, preconceito muito difícil. grande. Existia sim. Existia. Não, e mesmo que era uma coisa cara. De louco. E É, não, e é era bem uma coisa isso, mais sim, cara. né? Hoje é uma coisa mais acessível. Ficou mais acessível. Sabe que tudo, eu, né? que eu vejo assim, ó, por exemplo, antes de começar a gravar, a gente estava debatendo, né, da expectativa das redes sociais, do que a gente fica vendo, Sim. fica vendo, e dá uma palpitação, a gente vê aquilo, Uma ansiedade, por mais que nós... né?
Que a doença do É uma século sensação de uma ansiedade do competência. que tu quer ser, que tu pode, que tu Parece que Nós o que a gente levamos faz não aquilo rende não é tanto, verdade. A gente sabe que aquilo não é verdade. Mas a gente tá ali rolando, né, o E telefone acreditando. e acreditando. E por um segundo pensando como seria se a nossa vida fosse daquele jeito. E aí aquilo fica no subconsciente, aí tu vai Com dormir, certeza. aí tu assiste televisão, aparece a mesma coisa, aí tu vai conversar com alguém que te mostra um vídeo, uma publicação, qualquer coisa, e aí começa o ciclo. E aí, por Ai, exemplo... eu sou tão desconfiada, Pedro. Eu olho e acho que quê? tudo é mentira. Mas é... Eu não consigo. Mas é... Eu mentalmente já Mas sabe. eu não- a gente acredita. Eu não consigo me influenciar, me irrita. Eu não tenho hábito de ficar, sabia? São muito, eu olho Mas assim, bem são pouquinho. poucas, porque assim, tu Não vê tem as pessoas não têm inteligência emocional. São umas cabeças de porongo. É bem isso. Então, eu tenho um amigo que ele é uma pessoa, tu vê, ele é um pouquinho mais novo que eu. E ele é muito... Tu vê assim a cabeça, quando a cabeça da pessoa é um pouquinho mais fraca, tu acaba sendo mais vulnerável a diversas falas, a diversas coisas, aí tu acaba se idealizando naquilo, tu não tem força para correr atrás daquilo e começa a pirar. E esse amigo é um cara que pirou, um guri super novo, pirou vendo os videozinhos do Instagram, começou a correr atrás do corpo mais perfeito. comum do que se imagina. Aí queria ir para Balneário Camboriú no final do ano, Virou aquilo como se fosse... aí não tinha lei. condição de ir, A internet Aí- virou lei na vida das aí pessoas. fez um empréstimo. É que Ai, que Não. horror! Agora tá endividado. Não. Vai virando um efeito no dominó, banquinho. né? Olha que horror. E aí foi fazendo aquilo, daí tu vê assim, mas o porquê isso? Ele não queria ir pra lá. Mas Mas tava todo mundo é cantando que a a maioria musiquinha das aquela, pessoas o pessoal se tava influencia. descendo pra BC, e a vida dela tava descendo pra BC e a vida dele foi aqui. Ai, tu sabe, nesse ponto eu sou bem enjoada, porque se tá todo mundo indo pra cá, eu quero ir pra cá. Porque eu não sei, isso é uma mania. Eu não sei se é uma mania. Gente, não Fazer me um movimento confunde. contrário. É fazer o movimento contrário. Eu, sabe assim, tô tapada de nojo de todo mundo assim. Tem que ir pra tal lugar porque todo mundo tá lá. Tem que ir pra tal... Meu Deus do céu, que chatice. Não sai daí, porque a gente já volta pro nosso bate-papo. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma Bergère como ninguém. Então, ó, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Como é bom a gente se vestir bem em casa, para estar em casa e para dormir. E quando a gente fala em homeware, não tem como não pensar em Sandra Tese. Sandra Tese que tem mais de 50 anos de tradição aqui em Porto Alegre. A Sandra começou no Moinhos de Vento e continua no Moinhos de Vento, numa das galerias mais charmosas aqui de Porto Alegre, que é a Galeria Moinhos de Vento, que fica na Independência, esquina com a Ramiro Barcelos. E lá na Sandra você encontra pijaminhas, short dolls, pijamas masculinos, pijamas para o público adolescente, hobbies, chinelinhos, meias, regatas, enfim, tudo aquilo que compõe o nosso homeware, com um diferencial. A Sandra sempre prima pela qualidade e por um valor justo. Sandra Tese, ali na Galeria Moinhos de Vento, na Independência, com a loja na Ramiro Barcelos, do lado da lotérica, na frente da banca de revista. Nada como aquela roupa básica para dar assim, ó, multiplicar os nossos looks guarda-roupa. E quando a gente fala em roupa básica, a gente fala em Andê, não é? Exatamente. 3 anos de mercado, não é? 3 anos de mercado. Com todos aqueles básicos que a gente ama e preço de fábrica, não é? Exatamente. É, não tem atravessador, preço de fábrica, e lá você adquire todos os básicos para deixar o seu guarda-roupa super inteligente. Entre em contato com a Andê através do Instagram, WhatsApp ou então direto no showroom da Andê,
na torre comercial do Lindóia Shopping. Precisa de letreiros, placas, decoração com corte a laser? A Ângulo sabe tudo. A Ângulo é maravilhosa e referência no que faz, e com ela você tem o seu letreiro, tem a sua decoração em neon, enfim, você pode fazer o que você quiser cortado a laser com a Ângulo Corte a Laser. A Ângulo Corte a Laser é parceira Feminíssima e a gente indica para vocês. Tá, agora eu quero saber, e a tua virada? Como é que Estamos foi? curiosos. A minha virada é Quero muito saber. mais emocional do que profissional, porque profissional eu tive muitas viradas na minha vida que a gente vai ter muito tempo para falar, né? Mas eu acho que a grande virada que eu tive é que eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito ansiosa, sempre me preocupando com o que ia acontecer e com o que aconteceu, e hoje, ó, não adiantava nada. Eu acho que quando tu não foca no hoje e naquilo que tu tá fazendo e tu não valoriza aquelas coisas essenciais, tu esquece muito de ti e tu te foca muito nos outros. Então eu era aquela pessoa que, como eu sempre tive muitas habilidades, eu sempre fui muito múltiplo, assim, sei fazer muita coisa, eu era aquela que era pau para toda hora. Ah, eu tenho que arrumar toda a minha casa. Carmen, tu vem fazer para mim? A Carmen ia fazer, passava o dia inteiro fazendo, e não me dava conta que a minha habilidade, o meu tempo, ele vale, né? Ah, eu tenho uma amiga, eu tenho uma festa, tu vem me maquiar? Vou. Claro, a Carmen sabe fazer, a Carmen vai, né? Então, quando eu me dei conta que isso estava tomando conta de mim, o fato de eu não saber dizer não para as pessoas, no momento que eu dizia sim para todo mundo, eu só dizia não para mim, e que eu fui procurar uma ajuda, uma terapia, para poder sair desse ciclo, e que eu não estava bem, eu percebi quem é que realmente usava da minha companhia, quem estava me usando e quem Sim. estava do meu lado. Então, a minha grande virada de chave foi essa, foi tirar pessoas da minha vida que me usavam, né? E que eu percebi naquele momento, e que foi um grande ganho. Sempre que tu toma uma decisão dessas, tu tem ganhos e perdas, né? E tu tirado, por exemplo, assim, chegando, dando um basta, um ponto final, ou foi só quando tu começou a dizer não e as pessoas foram saindo? Foi quando eu comecei a dizer não, as pessoas foram saindo. E Mas daí é muito tu percebe que tu é difícil. útil para as pessoas. Mas é muito difícil a gente ter esse momento assim de tu saber que as tuas habilidades pessoais é o lado difícil do outro, entendeu? Tu acha, como pra ti é natural, eu sempre fui mais Tu ou menos faz assim, brincando. tu faz. É. E daí pra outra pessoa é super difícil, pra gente é natural. Então pra gente valorizar essas habilidades e achar que tu não estão te chamando porque tu é a queridinha dela, não, porque gostam de ti, não, é porque estão te usando mesmo. É muito difícil a gente dar esse estalo assim. É muito difícil tu quebrar esse ciclo. né? Já aconteceu comigo, Porque mais ou menos isso, é bem difícil. Uma coisa que Bem acontece, quando tu aprende a dizer o teu primeiro não, as pessoas já te taxam por ruim. Elas não estão entendendo o teu lado, que tu tá te Elas não priorizando. conhecem o contexto, né? É. Então tu tem que estar muito preparado para ficar mal visto E tem pelas muitas pessoas formas- nesse período de mudança. Tem muitas formas boas de dizer não, Tem. sabe? Eu sempre aprendi a impor limite muito bem, tu sabe? Pedro é perito nisso. Eu sou perito em dizer não. Não, tu não diz um não. Eu não digo Tu não. diz assim, tu é delicado, tu vai pro outro lado, mas o não veio. Eu É. tento sempre... É que eu sempre cresci, por exemplo, as minhas figuras importantes, né, desde a minha infância, sempre foram pessoas muito autoritárias e sempre me mostraram... Sempre me disseram não com muita leveza. E não é não. Hoje eu vejo, por exemplo, no meu meio de trabalho, tanto na loja quanto com amigos, com alguns clientes, as pessoas vêm. Ah, tu vai lá, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Eu olho, não. Bah, Mas o não dele eu não é o não que consigo. agride. É engraçado É. isso. Mas Eu olho eu de consigo novo. não fazer o que eu acabo fazendo o que eu quero. E é do jeito que eu impressionante, quando tu começa a mudar, as pessoas não aceitam.
Por quê? Porque daí elas começam a dizer, tu tem que ser muito forte, né? Porque elas começam a dizer, como tu tá mudado? Ai, tu não é mais o mesmo, como se tu não fosse mais aquela pessoa que todo mundo gostava. Quando é o contrário, tu não é mais aquela pessoa que está servindo as pessoas, tu resolveu te É priorizar. abusada, né? Então eu não me priorizava. E no momento que tu não te prioriza, tua autoestima vai lá embaixo, Vai. né? E tu não aproveita as coisas boas para ti. Eu hoje, graças a Deus, eu vivo o meu presente, que eu acho que isso é o mais importante, que isso acalmou a minha ansiedade. Eu não me preocupo muito com o que está por vir e com o que foi. O que foi, foi. O que está por vir vai estar escrito, vai vir de qualquer jeito. Tudo vai depender de como é que eu vou lidar. E eu acho que se eu estiver descansada hoje, curtindo hoje, o fato de eu estar aqui conversando com vocês, que para mim é uma coisa maravilhosa, e eu estou curtindo isso 100%, não estou me violentando, estou fazendo uma coisa que eu gosto, eu vou estar muito mais preparada emocionalmente para enfrentar o amanhã. E eu consegui, isso é um exercício diário, mas graças a Deus eu estou num estágio que eu consegui abrir mão de muitas pessoas, de muitas coisas, e estou conseguindo, assim, deixar os ciclos para trás. A gente fica mais sem leve, né? ficar nostálgica, entendeu? Por exemplo, agora, a gente mudou totalmente o Feminíssima, que eu fazia 18 anos no mesmo formato. A gente renovava, mas deixava mais bonito, mas o formato era sempre o mesmo. E não me doeu. Eu conheço muita gente que pensa assim, ai não, eu não tenho coragem, ai que saudade. Pra mim, virou a página. Foi. Eu acho que passou e bola pra frente. E eu acho, então... Tudo tem suas fases bonitas, né? Aqui vai ser uma fase bonita. Tem, e eu acho que vai ser uma fase muito boa, também de autoconhecimento pra gente, porque nada mais é do que uma terapia em grupo, sem terapeuta, cada um com as suas experiências, e eu tenho certeza que os nossos telespectadores, que é o nosso quinto elemento, não é, aqui do programa, eu acho que muitas vezes eles vão se identificar com a história de um, com a história de outro, porque a gente vai trazer aqui toda semana assuntos bem relevantes. Hoje, claro, foi só uma introdução a esse programa novo, para nós fazermos um convite para vocês que estão aí, para estarem conosco toda semana. Nós vamos ser os anfitriões de vocês, nós vamos estar recebendo todo mundo, não é, gente? Com certeza. Pessoas com experiências, idades diferentes, atividades diferentes, mas que tem uma coisa em comum, não é? Encontrar o equilíbrio, a paz espiritual, né? Que eu acho que todo mundo busca isso. E a gente saber que para chegar nesse lugar, não é tão confortável para todo mundo, tu não precisa ter uma vida perfeita, tu não precisa ser perfeito, e tu não precisa fazer tudo perfeito, né? Fica chato. Fica chato. A gente tem que enxergar em cada coisa os dois lados, né? E eu acho que a gente está aqui para mostrar o outro lado. Concordam? Concordo. E a Eu gente acho que espera... entender também, né? Que estar sozinho é estar acompanhado de um Com universo certeza. particular com imenso. Com sabe? certeza. E quando a gente aprende a conviver com a gente mesmo, é tão bom, né? É uma libertação, né, gente? Verdade. Então, assim, mais uma vez eu quero dizer para vocês que eu tô, assim, radiante por vocês estarem comigo nessa nova fase. Tô muito, muito feliz, que são pessoas que entraram na minha vida de uma forma profissional e com certeza ganharam meu coração, assim, de cara. coisa boa. Tá, gente? Super obrigada por hoje. Então, nós esperamos vocês toda semana. Interajam conosco. Não esqueçam que a partir da semana que vem, esse nosso programa já entra em primeiríssima mão na sexta-feira no YouTube e no domingo, então, às 16 horas, aqui no Master TV. Semana que vem tem mais. Até lá, gente. Até lá, tchau, gente. And it goes like all I need is giant sunshine. Pour me a cup, I'm fine. This morning light is calling. É hora de dica feminíssima por aqui.
E hoje nós vamos falar da FTV Comunicação e Design. Como anda a sua grande ou pequena empresa? Ela está alinhada ao seu propósito? Pois é, a FTV ela resolve tudo isso para deixar a sua empresa a cara daquilo que você quer passar. A FTV é a produtora que produz o Feminíssimo, o estilo próprio, a Hora da Cozinha, e ela também pode auxiliar na sua empresa. E para vocês conhecerem melhor a FTV, quais são os serviços que ela pode oferecer para a sua empresa? Edição de vídeos, seja para TV, anúncios, comerciais, edição de imagens, também aquelas homenagens que você quer fazer para alguém muito querido, vídeos institucionais da sua empresa ou do seu cliente, narrações, toda aquela parte de identidade visual, o logotipo, a forma como a sua empresa vai fazer as suas embalagens, projeto de embalagens. A FTV Comunicação e Design está sempre se aprimorando e se atualizando, trazendo o que há de mais moderno neste mercado. Hoje em dia nós vemos muitos empresários também pequenos que vendem online, estão começando seus negócios pelas redes sociais, aonde nós temos muita concorrência. Se destaque com um serviço profissional e muito atrativo.